Hoje eu vou apresentar para vocês o meu resumo do livro O Menino que Desenhava Monstros. Gente, esse livro é um livro de terror psicológico que mistura fantasia e realidade. Ele conta a história de um garotinho de apenas 10 anos chamado Jack Peter. Jack Peter é diagnosticado com uma síndrome de Asperger, é uma síndrome do espectro autista que faz com que o indivíduo tenha uma certa dificuldade em manter relações interpessoais. Por conta dessa síndrome, Jack Peter vive recluso dentro da sua casa. Jack Peter não vai à escola porque ele não gosta de socializar. E também porque ele tem agorafobia. Ele não gosta de multidão, ele não gosta de sair de casa, ele não gosta de ter contato com ninguém. Dada essas circunstâncias do espectro de Jack Peter, temos também um hiperfoco, porque todo mundo sabe, né, que alguns autistas têm hiperfoco em alguma coisa. No caso de Jack, o hiperfoco dele é em desenhar criaturas, desenhar monstros, como o próprio nome do livro já diz, O Menino que Desenhava Monstros. Enfim, dadas essas circunstâncias, vou apresentar para vocês os demais personagens. Temos os pais de Jack Peter, que é Tim e Ollie. O Tim, ele abdicou de tudo da sua vida para ficar em casa cuidando de Jack Peter. A mãe de Jack Peter é uma advogada, ela trabalha em um escritório e você, no decorrer do livro, você vai perceber que existe um certo distanciamento entre a Ollie, que é a mãe dele, e o Jack Peter. Eles meio que não têm aquele vínculo de mãe e filho, é um pouco preocupante, mas vocês vão saber depois no finalzinho do livro por quê. Gente, temos também o Nick, que é o melhor amigo de Jack Peter, e único, aliás, porque Jack Peter não tem outras pessoas, não convive com outras pessoas porque não quer e porque não gosta também. Mas o Nick, ele é como se fosse um dos personagens principais no livro. Nick não gosta de Jack. Nick é como se fosse uma pessoa forçada a ser amigo de Jack, por Jack não ter outra opção. Ou ele tem o Nick como amigo, ou não tem ninguém. Temos também os pais de Nick, que são pessoas altamente responsáveis, vivem embriagados, quando não vivem viajando e deixando Nick na casa de Jack. Muito embora Nick não goste de ficar na casa de Jack, ele não tem outra opção. Tem uma parte no livro que o Nick está na janela da casa do Jack e ele imagina atravessando o oceano e conseguindo ter uma vida melhor sem que ninguém o conheça e longe de Jack. A todo momento, o Nick ele fica pensando em uma forma de se ver livre de Jack. Consoante a ele, temos a Ollie. A Ollie, a um determinado momento, ela pergunta para o padre se é pecado odiar o próprio filho. Aí vocês me perguntam, mas por que essas pessoas não gostam do Jack? Leia o livro que você saberá, ou então ouça o meu resumo. Enfim, gente, temos mais 2 outros personagens não tão importantes, que é o padre e a governanta dele. Eu achei que o escritor ele deveria ter dado mais um pouco de espaço para esses 2 personagens, porque no capítulo que eles aparecem, eles contam uma história bem bacana, que se essa história fosse se desenvolvendo no decorrer do livro, talvez o livro não tivesse tantas críticas. Eu não vou falar da minha crítica, eu só vou falar do resumo do livro, mas enfim. Pode ser que algum dia eu faça a minha crítica ao livro, mas nesse exato momento eu vou fazer somente o resumo. Enfim, gente, o livro começa com a mãe de Jack Peter tentando acordar ele. Jack Peter acorda e começa a bater na própria mãe, porque ele confunde a mãe com os monstros que ele diz ter ao redor da casa. A mãe já está cansada de lidar com Jack Peter, então a oportunidade que ela tem de sair de casa, ela sai. E Jack Peter fica a todo instante sozinho com o seu pai. A mãe de Jack Peter começa a ter alucinações. Ela começa a ouvir os monstros que o Jack Peter diz ter ao redor da casa. Ao momento que a Ollie ela vai banhar e ela liga a televisão e deixa o Jack Peter assistindo. Ela diz que a única coisa que mantém ele quieto, que concentra a atenção dele, é assistir os Simpsons ou desenhar. Quando ela vai ao banheiro, ela começa a ouvir como se fosse alguém querendo realmente entrar na casa, como o próprio Jack Peter já tinha dito inicialmente,
que havia monstros tentando entrar na casa. Ela fica com muito medo, ela sai do banheiro e quando ela chega no quarto, na sala, ela pergunta pro Jack Peter se ele ouviu alguma coisa e ele diz que não, só balança a cabeça dizendo que não. Aí ela começa a encher ele de perguntas e ele meio que fica aquém aquilo, ele não liga, então ela sai com mais raiva do filho, porque o filho não consegue manter ali um diálogo com ela e também por conta do acontecimento anterior, né, que o Jack Peter tinha batido nela. Enfim, Ollie se arruma e sai de casa. Tipo, ela não gosta de ficar junto ao filho de jeito nenhum, de maneira alguma. O pai de Jack Peter é cético, então ele não acredita em fantasmas, nesses monstros que o Jack Peter diz que é ao redor da casa. Só que há um momento que ele começa a ver o monstro que Jack Peter desenha escondido. Nessa condição de cético, ele começa a duvidar de muitas coisas. Como que ele está vendo aquele monstro? Será que aquele monstro existe? Será que aquele monstro é fruto da imaginação dele por conta das coisas que Jack Peter fala? Nick vai passar um final de semana na casa de Jack, que é o seu amiguinho, né? E o Tim, o pai de Jack, ele decide ir deixar o menino em casa. E quando ele está no carro passando por uma floresta, ele vê aquele monstro branco, pelado, no meio da neve. E ele se assusta e para o carro. Ele pergunta pro Nick se o Nick viu alguma coisa. O Nick está estático e diz que não viu. Só que o Nick está mentindo. O Nick viu sim. Ao chegar na casa de Nick, o pai fala com os pais de Nick, só que os pais de Nick estão muito embriagados. A mãe de Nick meio que tenta seduzir o pai de Jack. Ali eu vi assim um grande desvio de caráter da parte dela, porque como que eu vou confiar o meu filho em um casal de amigos e eu vou estar me insinuando para o pai do amigo do meu filho? Mas enfim, naquele momento eu não quis julgar, eu deixei ela com o benefício da dúvida. Mas no meio do livro eu percebi o porquê ela tinha tido esse tipo de comportamento. Mas enfim, o Tim começa a dizer, né, olha, eu acho que eu vi um monstro quando eu estava vindo deixar o Nick. Não é, Nick? Você também viu? E o Nick disse que não viu nada. Os pais de Nick, como eles estavam embriagados, eles brincam com o Tim, não dá muita importância àquilo e tenta embriagar o Tim, tenta dar uma dose de uísque pro Tim. O Tim tá ali com medo e toma, né? Toma, mas já quer sair daquela situação, porque ele ficou um pouco desconfortável com aquela mulher dando em cima dele. Enfim, Tim retorna para casa e fala pra Ollie o que tinha acontecido. E a Ollie começa a dizer, olha, eu tô escutando uns barulhos estranhos dentro de casa. O Jack está calado. Eles perguntam para o Jack se ele sabe de alguma coisa. O Jack simplesmente fica calado. Ele não quer saber de nada. Ele só quer desenhar demasiadamente. Mas enfim, a Ollie, ela tenta ir ao shopping e o Jack fica em casa desenhando com o Tim, né? Aí parece que o Tim tenta fazer com que o Jack Peter pare de desenhar. E o Jack Peter não gostou do jeito que o pai falou com ele e começa a bater o lápis na mesa, fazendo um certo tipo de som, um som bem específico de quando você bate alguma coisa em uma mesa de madeira. A mãe está no outro lado da cidade, em um shopping, e começa a ouvir aquela batida na cabeça, toque, 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 e ela fica um pouco desnorteada. Ela percebe que há um garoto dentro de uma livraria que é idêntico ao Jack. Esse garoto entrou com uma loura e ela começa a olhar aquilo e ouvir aquele toque, toque, toque. Então ela começa a seguir aquela loura para saber o que ela está fazendo com o Jack. Ela começa a ficar ali meio alucinada com aquela situação. Quando ela chega lá, a loura diz que não entrou com criança alguma. E ela começa a sentir medo. A Ollie fica com medo, sai, vai para o lado de fora do shopping e fica desnorteada. Um senhorzinho que viu a situação foi ao encontro de Ollie, perguntou se ela estava passando mal, se estava acontecendo alguma coisa. Ela foi explicar o que era e disse que não aguentava mais ele e começou a falar do filho de uma forma bem como se ela estivesse desabafando que ela está cansada de viver com ele. Aí o senhorzinho meio que abraçou ela, aí deu palavras reconfortantes e ela voltou para casa. Ao voltar para casa, fica aquela situação, aquele menino, por que ele é assim? Ela começa a se questionar. A Ollie, sempre que possível, ela sai de casa. Em uma dessas saídas dela, ela vai até a paróquia da cidade. Ela tenta conversar com o padre lá da igreja e ela
quer sanar algumas dúvidas. Ela quer perguntar a ele como se faz o exorcismo, ela pergunta a ele se ele acredita em fantasmas. Ela começa a fazer perguntas que não tem muito nexo, sem dizer o principal motivo daquelas perguntas. E o padre sempre tem uma educação gigante, ele começa a contornar aquela situação para que ele não deixe ela com mais medo. Ela decide ir à casa do padre, ela sai da igreja, vai à casa do padre. Quando chega lá, ela vê um quadro de um navio. Há uma lenda local na cidade que houve um navio que naufragou, algumas pessoas morreram afogadas e o pessoal, os bombeiros, não conseguiram pegar o corpo dessas pessoas. Então, existe uma lenda de que a alma dessas pessoas que não conseguiram recuperar o corpo, eles ficam vagando na cidade. É só uma lenda que a Holly não dá muita atenção. E o padre também não se aprofunda naquela história do navio. Porém, quando o padre sai, a governanta da casa vai ao encontro de Holly e começa a dizer, olha, existe uma lenda japonesa sobre esse quadro, o quadro tinha chamado muita atenção da Holly, e ela começa a explicar, né, sobre esses fantasmas. E ela pede para que a Holly não converse sobre isso com o padre, porque o padre não gosta. Ela diz que conhece o filho de Holly, porque toda a cidade fala que ele é um menino estranho, e ela meio que mostra para Holly que ela tem uma vontade muito grande de conhecer o Jack, essa governanta, porque ela se diz uma criança peculiar quando tinha a idade de Jack, e ela compartilha dos mesmos sentimentos que Jack, ela compartilha dos mesmos medos e queria conversar um pouco com Jack. A Holly, a princípio, não gostou muito da ideia, mas disse que ia conversar com o marido dela e ia ver o que o Tim tinha a dizer sobre isso. A governanta começa a dizer que quando criança ela via fantasmas e então ela conhece muito bem sobre isso e por isso queria conversar com Jack. Enfim, a Holly chega em casa e fala para Tim. Tim fica indignado porque Tim, por ser cético, ele não quer que o filho cresça com essas crenças de que realmente fantasmas existem. Só que ele fica com medo. Por quê? Porque ele viu aquilo e não consegue entender o que era aquele monstro. E aí ele meio que cede. A governanta vai conversar com Jack e Jack, sozinho com a governanta, começa a dizer que desenha porque quer vingança. E ela pergunta por que essa vingança, por que ele desenha esses monstros e será se existe uma ligação dos desenhos com a realidade? Aí o Jack meio que não confia muito, mas deixa escapar algumas palavrinhas. Ele diz que parece que ouviu os pais dizerem que preferia que ele não tivesse nascido. E também surgiu uma hipótese de que os pais queriam levar o Jack para longe. Isso é coisa de Jack. Jack que inventou isso, porque no livro eu não vejo os pais falando isso, não. Mas, enfim. E parece que existiu um afogamento em que as pessoas pensam que foi um acidente, só que o Nick, brincando com o Jack, tentou afogar o Jack. Para vocês verem, né? No início, o Nick não gostava de ir para casa de Jack. Nick não gosta de Jack. E agora Jack diz que Nick tentou afogá-lo. E diz que desenha por pura vingança. Então fica ali uma coisa, né, na cabeça do leitor. Gente, esse livro, ele é um livro muito envolvente. Em dado momento eu me vi ali imersa na mente de Jack, porque é isso que o narrador faz com que o leitor sinta essa emoção. Por quê? Porque o livro ele é narrado em um foco narrativo chamado narrador onisciente. O narrador onisciente é uma espécie de Deus. Ele conhece o íntimo de cada um dos seus personagens, os seus pensamentos, suas aflições, emoções, seu passado, seu presente, seu futuro. Tudo isso é passado pra gente. Então a gente tá ali, em um mix de emoções de Jack, em um mix de emoções de mãe de Jack, em um mix de pensamentos de pai de Jack. E é muito bom esse foco narrativo nesse tipo de livro de suspense. Enfim, voltando ao resumo do livro. Em algum momento, a governanta fala isso para
mãe de Jack, só que ela não dá muita importância. Enfim. Volta para casa e começa aquele inferno de novo, ouvindo coisas. Enfim. Há um momento que o Nick vai visitar o Jack e o Jack fala assim: vamos assustar o papai. O Jack pediu para o Nick ficar lá na cozinha. O Jack entrou no quarto do pai dele, entrou no banheiro e fez uma técnica chamada de condensação. Ele meio que desenhou algo no vidro e voltou correndo para a sala. O pai entrou, saiu da oficina, entrou e disse aos meninos que ia banhar. Quando o pai começa a banhar, ele começa a ver que o vidro ele fica um pouco embaçado e no vidro está escrito um nome sinistro. E o pai fica com medo daquilo, porque do nada aparece aquilo no vidro e ele não tem explicação para aquilo. Por quê? Porque foi o Jack que fez antes do pai entrar e ele não sabe. Aí, enfim, gente, aí fica isso. O pai do Jack fica vendo o monstro, o Jack fica desenhando demasiadamente, a mãe fica ouvindo coisas, a mãe fica correndo, não fica dentro de casa, o Nick tem que ficar visitando o Jack, já tá farto daquilo porque ele não gosta do Jack, enfim. Os pais de Nick decidem ir a um cruzeiro e deixar o Nick na casa de Jack. Nick fica imaginando, nossa, eu não quero ficar lá, eu posso ficar aqui, se acontecer alguma coisa eu ligo pra polícia. Os pais, não, isso não pode acontecer, a gente não pode deixar você ser de menor. E começa a explicar, né, que não pode deixar uma criança sozinha em casa e obriga o Nick a ir pra casa do Jack. Só que o Nick tá farto do Jack. Enquanto os pais de Nick decidiam aonde o Nick ia ficar, o Jack está em sua casa, desenhando, e o seu pai está sentadinho em uma poltrona. Nesse momento, o pai de Jack, o Tim, ele começa a ter um flashback de algo que aconteceu antes do Jack e do Nick nascer. Ele volta ao passado e lembra que ele, a Ollie, que é a mãe do Jack, a Nell, que é a mãe do Nick, e o pai do Nick, eles foram para um acampamento. Lá eles beberam todas. A mãe do Jack foi dormir, o pai do Nick foi dormir também, ficou só o pai do Jack e a mãe do Nick. O que acontece? A mãe do Nick está muito embriagada e começa a seduzir o Tim. Lá eles ficam envolvidos naquela situação e acabam tendo uma breve relação sexual. Isso não ficou escondido, não. Eles falaram para os seus parceiros, só que eles decidiram esquecer aquilo. Embora tenha aquela mágoa, esqueceu, não vai mais acontecer. Pronto. Só que, naquele dia que o pai do Jack foi deixar o Nick lá, a mãe do Nick estava embriagada e estava tentando seduzir o pai do Jack novamente, né? O Tim. Só que o Tim meio que barrou aquilo. Aí ele parou de pensar nesse acontecido e ficou assim... Toda vez que ele pensa nisso, ele fica um pouco triste por aquilo, porque ele disse que se ele não tivesse embriagado, talvez aquilo não tivesse acontecido, mas enfim. Quando ele para de pensar, chega quem? Nick e os pais de Nick. Olha, a gente vai fazer um cruzeiro e vamos deixar o Nick aí com o Jack. Ele não vê problema e tá bom. Tiveram ali uma breve conversa e os pais de Nick foram para esse cruzeiro. Ollie está lá na paróquia e parece que teve um problema no carro de Ollie. E Ollie pede para que o Jack chame o pai. Ela ligou para o Jack, né? Chame o pai para o pai ir buscar a mãe dele na paróquia. Só que o Jack só vai dar esse recado 1 hora depois. O pai do Jack fica indignado. Nossa, por que só agora você vem me dar esse recado? E ele saiu com raiva do Jack, né? E foi buscar a Ollie na paróquia. O Jack aproveita que o pai saiu e começa a desenhar o monstro novamente. O monstro aparece na janela para o Nick. O Nick fica assustado e com medo. Então o Nick tenta pegar o Jack para sair daquela situação, porque o Nick tá com medo do monstro pegar os dois, e os dois estão sozinhos. Então os dois saem de dentro de casa e começam a correr, e o monstro correr atrás deles. O monstro começa a correr atrás deles e eles vão para um lugar onde tinha acontecido o afogamento deles há 3 anos, que é lá o mar, que é bem perto da casa dele, bem perto da casa do Jack. Lá não tem outra saída, eles entram na água para se ver livre do
monstro. Quando os pais de Jack chegam em casa, a primeira coisa que a Ollie vê é os desenhos de Jack sobre a mesa. Há um desenho em que tem duas crianças em uma espécie de nó, uma criança tentando afogar a outra no mesmo rio onde eles tinham se afogado há 3 anos. O que acontece? A Ollie procura eles dentro de casa, não acha e diz o quê? O Jack e o Nick estão no mar e eles estão afogados. Como que ela sabe disso? Ela viu o desenho e tudo que o Jack desenhava se tornava real. Então, aquele desenho era uma pista para dizer onde eles estavam. Ela pede para que o pai do Jack queime todos os desenhos que ele encontrar. E vai correndo para esse mar em busca de achar os meninos. O pai do Jack termina de queimar os desenhos e vai correndo para esse mar também para encontrá-los. Quando eles chegam lá, eles veem o Jack, o corpo do Jack boiando e o Nick se afundando. Eles ficam desesperados. A mãe, por um instante, ela vê aquilo e ela não consegue mostrar nenhum tipo de sentimento. Porque antes disso, ela perguntou para o padre, é pecado odiar o meu próprio filho? Então ali ela estava vendo que provavelmente o Jack estava morto. Então para ela estava achando que era bom. Só que o Jack não estava morto. Quem estava quase morrendo era o Nick. Então eles levam o Nick para o hospital e ele fica entubado na UTI, ele não consegue voltar à vida, então ele está ali bem fragilizado, quase morrendo. A mãe começa a lembrar que quando o Jack tinha apenas 2 anos, ele se perdeu em uma plantação de maçãs e quando ela encontrou o Jack estava rodeado por ovelhas. De onde saíram aquelas ovelhas? Ela perguntou para o Jack. E o Jack diz, eu as desenhei. Então a Ollie começa a acreditar que tudo que o Jack desenha se torna real. E aquele desenho dos meninos se afogando foi o Jack quem fez. Só que ela não dá muita atenção a isso, só depois. Eles vão ao hospital, ao encontro de Nick. Chegando lá, o Jack não quer ficar perto de Nick, Jack não quer olhar para Nick, Jack não quer nada. Só que a médica tenta conversar com o Jack. Olha, talvez se você conversar com seu amigo, ele pode ter alguma melhora no quadro clínico dele. Só que o Jack não quer fazer isso. Só que o Jack é obrigado a fazer. O Jack chega ao pé da cama de Nick e diz, Nick, não existem mais monstros. Fala só isso. E todo mundo sem entender nada. Quando pensam que não, igual o povo daqui da minha cidade diz, chega quem ao hospital? Os pais de Nick. A mãe do Nick, ela chega transtornada de raiva, porque ela deixou o filho sob a proteção dos amigos e o que aconteceu? O filho dos amigos afogou o filho dela. Quando o Tim olha aquilo, os pais com raiva e a mãe chorando, ele começa a dizer, olha, eu quero te pedir desculpas porque eu deveria cuidar do teu filho como se fosse o meu filho. Na hora que ele solta essa frase, cria um clima entre os casais, porque eles já ficaram, né? Pode ser até que o Nick seja filho do pai do Jack. A mãe do Nick fica indignada e começa a apontar pro Jack. Aquilo é seu filho, aquele é seu filho, o Nick não é seu filho, entendeu? Ela estava ali transtornada e com raiva também e um pouco embriagada, porque eles viviam embriagados. A mãe do Jack, ela pega o Jack e tira ele daquela situação, porque viu que eles iam humilhar o filho dela, né? Aí foi pra casa com o Jack. Quando ela chega em casa, o que ela encontra no quarto do Jack? Vários desenhos do Nick. Aí ela começa a se perguntar, Jack, o que é isso? Vários Nick na escola, Nick em casa, Nick brincando, Nick com os pais. Era milhares de desenhos do Nick. E o Jack, bem sério, disse que desenhou o Nick quando o Nick morreu. Aí a mãe, como assim quando o Nick morreu? Há 3 anos atrás, quando eles tinham se afogado, o Nick tinha morrido. O Jack quem fez o Nick voltar à vida. Só que o Jack começou a ficar com raiva. Por quê? Porque o Nick não gostava do Jack. Então o que o Jack fez? Começou a criar monstros para atacar o Nick, para matar o Nick. A mãe ficou sem acreditar em tudo aquilo que ela estava ouvindo e pediu para que o Jack voltasse a desenhar o Nick para que o Nick voltasse à vida. Só que o Jack não queria fazer isso. O que foi que o Jack fez? O Jack desenhou apenas uma linha. Essa linha quer dizer o quê? Essa linha quer dizer que ela simboliza o monitor cardíaco do Nick.
Quando ele desenha essa linha, ele quer dizer que é o fim. Acabou pro Nick. Ele não vai desenhar o Nick e infelizmente o Nick morreu. É um livro bastante... Eu confesso a vocês que eu tive um certo tipo de dificuldade para entender esse livro. Eu tive que ler ele 2 vezes para poder entender por que o Jack agia daquela maneira, porque o Jack se via naquele desespero de desenhar sem parar. E agora eu pude entender que o Jack não parava de desenhar, porque se o Jack parasse de desenhar, o Nick ia deixar de viver. O Nick não seria mais real. O Nick só não desapareceu porque o pai não encontrou os desenhos do Nick. O pai encontrou os desenhos dos monstros e por isso ele queimou o desenho dos monstros. O Nick estava vivo porque os desenhos do Nick estavam preservados no quarto de Jack, que foi esses desenhos que a mãe achou, né? Milhares, centenas e dezenas e milhares de desenhos de Nick, desde o dia que eles se afogaram há 3 anos atrás. E agora o Jack estava farto do Nick e começou a desenhar os monstros para os monstros pegarem o Nick. E quando ele viu que isso não ia acontecer, ele não quis mais desenhar ninguém. E agora a mãe dele obrigando ele a desenhar o Nick, e ele não quer desenhar o Nick. Ele simplesmente desenhou a linha que seria o final de Nick. Nick deixou de existir. Nick infelizmente morreu, por quê? Porque o Jack era o criador do Nick. Olha que livro perturbador.